Boa noite, obrigada por estarem aqui. Bom ano. Vamos começar este novo ano, não ano letivo, mas ano cronológico. Mais propriamente o ano 2007. A falar da Lua e do Sol. Não se pode falar da Lua sem o Sol. Sem se falar do Sol. Não se pode falar do Sol sem se falar da Lua. Porque eles são a polaridade daquilo que nós podemos chamar o eu, a personalidade, a relação da personalidade com a alma, toda essa polaridade entre a nossa identidade, que se revela a partir da experiência com o exterior, e o que nós trazemos dentro como memória, que pede também identificação com o exterior. Nós temos que vir unificar esses dois polos, que eu poderia chamar um polo de consciência e um polo de inconsciente. E nós somos exatamente esses dois polos. Ou seja, sempre que nós pensamos em nós como alguém que se conhece, mas que se conhece a partir da consciência, nós estamos pura e simplesmente a aderir a um lado de nós próprios, estamos a aderir a uma dimensão do nosso ser e estamos a deixar na sombra tudo o resto. Quando nós mergulhamos no lado inconsciente e nas memórias inconscientes e irracionais de nós próprios, nós estamos também a deixar de lado toda a nossa vontade, toda a nossa luz, tudo aquilo que nós já conquistamos de nós próprios. Porque nós, na realidade, somos esses dois polos. O Lao Tse, e por isso eu fiz questão de começar a aula do Sol e da Lua com o Lao Tse, o Lao Tzu, que era o grande mestre taoísta. Ele ensinava que ser e não ser são dois polos de uma mesma curva. É importante que a gente perceba isso. Não é aquela velha frase do Hamlet, to be or not to be, que a cultura ocidental acha muito interessante. Na realidade é uma frase mal colocada, porque não é ser ou não ser, é ser e não ser. Há um lado de nós que já é, que já conquistou através das muitas vidas um determinado nível ou patamar, se a gente pode chamar de consciência, que é o nosso sol de nascimento, patamar esse onde não ficamos parados porque a escada continua e estamos sempre a subir de graus todos os anos, o sol progride 1 grau por ano no zodíaco, tal grau de degrau e de grau em grau, como eu costumo ensinar, e o não ser, que é exatamente a nossa área de insegurança. Então, esse ser ou não ser é ser e não ser, porque as duas realidades coabitam, mas coabitam numa dinâmica de ascensão em que todos temos que passar do não ser para o ser. Todos temos que passar da nossa carga inconsciente e obscura e dolorosa e não entendida, porque nós não entendemos, nós não sabemos que memórias são essas que nós transportamos. Nós temos que as iluminar, temos que as trazer à superfície da consciência para que elas se transformem exatamente em consciência, para que elas não fiquem lá naquele registro obscuro a pesar, a reduzir, a condicionar o nosso dia-a-dia, que é o que elas fazem. Portanto, nós somos esse ser e esse não ser. Nós somos esse não ser que cada dia caminha para o ser. Ou seja, por outras palavras, nós somos um vir a ser contínuo. Nós somos alguém que cada vez mais é. Alguém que todos os dias tem a oportunidade de se descobrir, de se encontrar, de ampliar a sua consciência. E esta é a dinâmica da evolução, e esta é a dinâmica da vida, esta é a dinâmica da encarnação da humanidade sobre o planeta. Portanto, eu pensava dar-vos uma aula do Sol e da Lua
apenas num dia para tentar recuperar o tal tempo. E percebi que não é possível. Porque é tão vasto o Sol e a Lua, é tão bonito falar da Lua, é tão bonito, quando eu digo é tão bonito, é tão profundo, é tão interessante, é tão necessário falar da Lua e ao mesmo tempo vocês entenderem a Lua, é tão importante, é tão necessário falar do Sol e vocês entenderem o Sol, que eu percebi que não posso de maneira nenhuma reduzir isto a uma aula. Portanto, vamos começar hoje, a tónica hoje vai ser mais a tónica das polaridades para começar e depois da Lua e para a semana vamos continuar com o Sol. Tenho a satisfação de vos dizer que estas duas aulas é possível que elas possam passar para DVD, porque as imagens aqui presentes são imagens, fora o Lao Tse, que eu sei de onde eu tirei, pode-se pagar direitos de autor, são imagens criadas por mim, ou então são fotografias transformadas, mas captadas pelo Alexandre, que é um grande fotógrafo e um criativo também, que trabalha comigo agora, ainda bem para mim e para todos. De maneira que nós fizemos as imagens, ele fez as fotografias do Sol e da Lua, eu transformei-as, eu fiz as outras imagens. Conclusão, não há aqui imagens que... e o Gabriel também me cedeu as imagens dele e uma amiga minha, a Graça Costa Cabral, de que eu gosto muito, também me cedeu 2 imagens de 2 pinturas dela. Portanto, é o que está aqui como imagens a serem utilizadas, o que significa que este DVD poderá eventualmente comercializar-se depois. Portanto, o DVD do Sol e da Lua, o que para mim também me dá muito prazer, uma vez que os outros, como vocês sabem, não podem ser comercializados. Portanto, vamos então começar com o Lao Tse, que era então um mestre taoísta que viveu 600 anos antes de Cristo e que era contemporâneo do Confúcio, como eu vos disse nas leis do Tao, e que escreveu um livro que chegou ao Ocidente, o Tao Te Ching, que é um livro de sabedoria oriental que integra permanentemente aquilo que eu posso chamar a lei das polaridades. Portanto, os mestres taoístas legaram-nos as grandes leis que regem o mundo. E este senhor, ele é, digamos, o expoente mais sábio, digamos, dessas gerações, dessas 74 gerações de mestres. Então, vou repetir as leis do Tao muito rapidamente, porque eu considero que não se pode falar do Sol e da Lua, nem perceber o que é o inconsciente e o consciente, sem perceber porque é que o universo se dividiu. As coisas estão todas relacionadas. Nós não podemos fazer filosofia e especular sobre a existência se não tivermos a percepção de como é que nasceu o mundo. E os taoístas, eles ensinaram isso, não é? Portanto, temos aqui a primeira lei do Tao que nos diz, no ciclo primordial da perfeição, todas as coisas se encontravam indissociavelmente unidas. Deu-se uma quebra, isto é a segunda lei do Tao, no campo da unidade, que essa quebra gerou a polaridade. A polaridade gerou a energia, a tensão da luz e da matéria. Os universos, como nós os conhecemos. Nascemos condicionados pela dualidade do mundo, divididos num mundo dividido. Eu, quando percebi isto, quando, digamos, nesta minha caminhada de autoprocura e autoconhecimento e interrogação, que foi toda a minha vida, quando eu cheguei aqui, de repente houve um flash, de repente houve uma iluminação, no sentido de que se na realidade nós nascemos divididos, num mundo dividido, e nós temos possibilidade, como ensina o Tao, de caminhar para a unidade, então a vida faz sentido. Então vale a pena existir. Então nascer sobre este planeta tem significado. Portanto, eu considero que isto é mesmo ir à origem do sentido da vida. Agora não nos podemos esquecer disto, que nascemos divididos num mundo dividido.
A matéria e o espírito, a noite e o dia, a terra e o céu. Esta dualidade cósmica e universal manifesta-se em cada um de nós em termos psíquicos pela tensão de dois polos, o inconsciente e a consciência. E agora temos o inconsciente, pode definir-se como uma área de memória sombria, o registro de dolorosas experiências a que falta luz, a que não soubemos dar significado. Portanto, o que é essa falta de luz? É falta de entendimento, é falta de sentido. Quando nós não vemos sentido para uma experiência, ela vai armazenar-se na nossa dor inconsciente. Ela vai ficar ali naquela memória celular sombria, porque a gente não percebeu porque é que viveu aquilo. E não percebeu, e não aceitou, e rejeitou, e sabe Deus mais. Então fica ali, aquela dor inconsciente a condicionar-nos, a reduzir-nos e a pedir iluminação, a pedir que a gente vá lá levar o sol e projetá-lo nessa dor ou nessa memória para que o passado não seja mais uma prisão. Então temos agora, não há consciência sem inconsciente. O seu reverso noturno e complementar. É engraçado porque eu li uma vez um livro há pouco tempo até, de uns cientistas em que falavam da consciência. E definiram consciência de 50 mil maneiras. E ninguém definiu da maneira mais simples, que é a consciência, é a iluminação do inconsciente. Porque não se pode falar numa visão taoísta de consciência sem inconsciente. Então, quando o inconsciente começa a ser iluminado, nós vamos ganhar consciência. Consciência de quê? Daquilo que estava sombrio, daquilo que estava sem significado, daquilo que estava prisioneiro de dores não entendidas. E, no fundo, toda a psicologia é isto. Os alunos de psicologia estudam muito o inconsciente, o consciente, mas o Freud, que foi genial e que encontrou essa polaridade, mas ele não a situou numa dimensão cósmica, porque ele nasceu num tempo de materialidade, num tempo de materialismo, num tempo em que os homens tinham negado esta participação na vida maior. E por isso simplesmente as pessoas falam de inconsciente até há pouco tempo. Agora, graças a Deus, há uma psicologia transpessoal que integra estas realidades. Mas antes disso, as pessoas falavam de consciente e inconsciente como se fossem dados adquiridos sem fazer a mais pequena ideia de que é que estavam a falar. Sem perceber que para haver um inconsciente tem que haver uma dualidade cósmica que exatamente situa essa dimensão. Alguma coisa que falta ao universo e que nos falta a nós. A consciência significa ser consciente de algo. Ser consciente do nosso passado, consciente de sentimentos presos, retidos na teia da memória, consciente da realidade subjetiva interior e da sua confrontação com a realidade objetiva exterior que se lhe opõe. Portanto, nós temos que ganhar consciência de tudo isso e ao fazê-lo nós temos a evoluir. Estamos mesmo a evoluir. Estamos a cumprir a razão por que nascemos, que é ampliar a nossa consciência. Então agora vamos diretamente à Lua. A Lua identifica-se em astrologia com a casa 4, que é uma área de memória lunar, de infância, e identifica-se com o signo do Câncer. Ela rege o signo do Câncer, a Lua, que é um signo igualmente de memória, porque a Lua identifica-se com as nossas memórias inconscientes. Eu já vou mais à frente explicar que a Lua é um planeta morto, onde ela está não há energia, mas vamos continuar com esta sequência. Esta tensão psíquica, subjetiva, objetiva, interior, exterior, a astrologia chama simbolicamente a relação da Lua e do Sol. Portanto, nós temos a Lua e o Sol rege o Leão, que é o signo que vem a seguir ao Câncer, e rege a casa 5, que é uma casa de fogo, que vem a seguir à casa d'água, que é a casa 4. Portanto, nós temos aqui a relação Lua-Sol, que vai
integrar simbolicamente a relação da polaridade entre o nosso inconsciente e a nossa consciência. A Lua e o Sol são os dois polos que ativam a força transformadora do eu, a tensão evolutiva da personalidade. Numa perspectiva de evolução, a progressiva iluminação da Lua pelo Sol é a progressiva tomada de consciência do lastro obscuro e doloroso das nossas memórias inconscientes. Eu já vos tinha dito isto, mas eu acho sempre importante repetir a mesma coisa, dita de várias maneiras, porque estas verdades, elas têm que permear a nossa esfera mental e mergulhar na memória da nossa alma. Para quê? Para que a gente ganhe sabedoria, para que a gente se lembre que elas são verdade mesmo. Eu costumo dizer, eu não ensino nada de novo, eu acordo memórias. E acordar memórias é fazer-vos despertar para a verdade de tudo isto. Por isso isto tem que ser dito muitas vezes, porque isto vai sendo dito e há um momento em que vocês começam a ter a evidência desta realidade. Então agora, a passagem do inconsciente à consciência, o diálogo entre o que eu sei de mim e o que de mim ainda desconheço. Portanto, é essa relação, essa que é no fundo o nosso psiquismo. Esta relação ativa e dinamiza o eu em permanente mutação. Ou seja, o que eu não conheço e o que eu vou conhecendo de mim é um movimento contínuo, permanente e eu diria que se processa a cada minuto de vida. Nós podemos estar desatentos. É que não pensamos em nós, nem pensamos naquilo que somos, nem no que não somos. Metade das pessoas vivem completamente à tona de uma água que não põe sequer lá um dedo para ver até onde é que ela chega. Mas vivem porque vivem futilmente, porque vivem superficialmente, porque vivem a fugir à verdade da vida. Mas isso não é viver, isso é sobreviver sem sentido. Agora, viver é assumir este diálogo interno e externo, é assumir esta interrogação de quem nós somos, porque é que nascemos, o que é que andamos a fazer, estamos ou não a cumprir o nosso destino, somos ou não a pessoa que deveríamos ser. Tudo isto são interrogações que eu posso chamar metafísicas ou filosóficas, mas que são as interrogações que nós devíamos viver para nós próprios todos os dias. Ir da Lua para o Sol é ir do não ser para o ser. É sobre a Terra o mistério da ascensão da consciência humana. Eu chamo-lhe mistério, obviamente, intencionalmente, porque é um mistério. Nós, quer a gente queira, quer não, com a nossa razão a julgar que percebe tudo, nós vivemos mergulhados no mistério e é preciso aceitar isso para dimensionar a vida, a sacralidade da vida. O mistério não é só o aparecimento de Nossa Senhora de Fátima, o mistério somos nós próprios, para nós próprios. E temos que reverenciar essa dimensão. Temos que reverenciar esse lado oculto, eu diria, profundo e divino daquilo que nós somos. Porque senão perdemos o pé à verdade de quem somos. Perdemos o pé, eu diria, na ilusão da matéria, na ilusão das coisas que fazemos todos os dias, na importância excessiva que damos aos acontecimentos. Perdemos, estamos sempre a perder o pé, estamos sempre a valorizar demais coisas que não se devem valorizar tanto, que se devem ver com mais recuo e a perder de vista aquelas que deviam ser valorizadas, que é exatamente o nosso processo interior. Tudo se passa dentro. Porquê? Porque dentro é o mundo da alma. E quando eu desencarnar é de dentro que eu vou. É o meu dentro que eu levo, não é o que está fora.
A Lua é um planeta morto. É importante perceberem isso. Reflete a luz do Sol sem nunca a receber. Intermediária entre o Sol e a Terra, age sobre as marés, sobre toda a água da Terra, age sobre as células do corpo humano, o mundo da memória. Portanto, perceber que a Lua é um planeta morto e perceber que alguns no nosso sistema existe um planeta morto, existe uma área de não energia, existe um vazio e que todos temos, alguns no nosso sistema, esse vazio, eu acho que é já entender isto é já uma grande conquista ao nível da identidade, ao nível da compreensão do nosso estar no mundo. As pessoas, infelizmente, não aprendem isto. A sociedade, ao rejeitar a ordem maior, ao rejeitar as grandes tradições, ao rejeitar a astrologia, ao rejeitar a ciência esotérica, ela, pura e simplesmente, alienou-se numa ignorância obscura de tudo isto que impede as pessoas exatamente de se aceitarem melhor, inclusivamente. Se eu perceber que eu tenho uma lua, mas toda a gente tem uma lua, que eu tenho um vazio, mas toda a gente tem um vazio, e que esse vazio pode se encher, e encher com a experiência do sítio onde está a lua, e com o signo, e com a qualidade do signo onde a lua se encontra. E nessa altura, acho que não é tão estranho, nem tão dramático, nem tão único, nem tão, digamos, especial, no sentido mais doloroso da palavra, eu viver os sentimentos que eu vivo. Por vezes de desproteção, de insegurança, de fragilidade, de abandono, são naturais, são sentimentos naturais. Porque eu ainda não me trabalhei ao nível da lua, porque eu ainda não cresci ao nível desse vazio, eu ainda não o alimentei. Mas ele está lá para ser alimentado. E quando eu sei isso, tudo se torna muito menos dramático. Eu diria que todos os dramas são lunares. Nunca tinha dito esta frase, mas ela veio-me agora. E é verdade. Porque todos os dramas nascem da lua, todos os dramas nascem do medo do vazio, do medo da morte, do medo da solidão. Isso é a lua. Em nós. A lua é um vazio intermediário entre o espírito e a matéria. Portanto, ela tem como função, eu costumo chamar a lua o vazio da alma, ela tem como função fazer-nos sentir desadaptados, exatamente para que a gente se religue à dimensão da alma, no centro da qual existe a tal mónada, o tal eu divino, de que nós também nascemos desconectados. Portanto, a vida quer que a gente se reconecte com a fonte da vida, que é esse seu divino, e a alma tem essa função de intermediária. E como é que a alma nos chama, digamos, para a religação à mónada, fazendo a personalidade sentir-se mal? E o que é que faz a personalidade sentir-se mal? A lua, enquanto não estiver alimentada. Portanto, reparem que tudo isto, ao mesmo tempo, sendo um mistério, tem uma lógica profunda, tem um rigor profundo, como tudo o que é cósmico. A Lua prende à Terra e à dimensão mais obscura do ser, o tal vazio, não é? O medo simboliza o vazio primordial, ancestral, que ainda nos habita. Se não houvesse esse vazio, não havia medo. A Lua é para cada um a sua área de não entendimento. Ou seja, à medida que eu me vou entendendo e vou entendendo os meus vazios e os vou ultrapassando, a minha Lua vai sendo cada vez mais leve, se assim se pode dizer. Ela vai sendo cada vez menos tenebrosa, ela vai-me trazendo experiências de insegurança cada vez menos pesadas ou sombrias ou profundas. Claro que depois também depende muito em que casa, em que signo e em que elemento eu tenho a Lua. Isso será nas próximas aulas que eu depois vou dizer o que é a Lua nos signos, o que é a Lua nos elementos. Mas agora vamos assimilar o que é a Lua. Eu garanto que se vocês perguntarem a astrólogos lá fora, eles dão-vos imensas respostas, mas eles não estão a perceber o que vos estão a dizer. Eu andei muito tempo a interrogar-me sobre o que era a Lua, porque nenhum livro de astrologia me deu a resposta que eu andava à procura.
E houve um dia que as respostas vieram e eu comecei a perceber. De facto, a lua é isto. Agora, este tema, que é o tema do Napoleão, é um tema engraçado. Eu escolhi só por ser muito engraçado, porque vê-se logo que é o tema do Napoleão. Tem o Sol lá em cima e o Leão lá em cima, com aquele poder todo, o Júpiter em Escorpião, e tem uma lua cá em baixo, em Capricórnio, insegura, oposta àquele Sol. Ou seja, ele tinha uma insegurança social, nasceu de um meio que não tinha poder social, e toda a motivação que o levou a querer conquistar o poder foi essa necessidade de integração social de um poder que eventualmente ele tinha perdido nesta encarnação. Portanto, porque a lua está na casa 4, na família. Ele era de uma família que não tinha poder social. Depois ele quis pôr as irmãs e a família, tudo aquilo lá no poder, exatamente para compensar aquela lua. Portanto, é um tema fácil, enfim, de entender, por isso eu escolhi. A lua do zodíaco, a lua do nosso tema de nascimento, portanto isto é apenas um exemplo, simboliza a qualidade é dada pelo signo, e a área de vida é dada pela casa onde a lua se encontra, onde nos sentimos mais frágeis e mais inseguros. Neste caso ele sentia-se mais inseguro na sociedade, lua em Capricórnio, na casa, na intimidade dele, na família cá em baixo. E depois o que o fez exatamente subir depois para todo aquilo que foi a vida dele. Bom, mas analisar o tema do Napoleão é muito interessante, até ver as etapas. Há um livro de um astrólogo francês, o Barbeau, foi o primeiro livro de astrologia que eu li, e ele faz um estudo histórico sobre as personalidades francesas e analisa também o tema do Napoleão, e ele analisa as datas das batalhas, das vitórias, todas as vitórias e depois todas as derrotas. É incrível como tudo aquilo bate certo nos trânsitos todos que ele vai tendo, é uma coisa impressionante. Sempre que ele ganhava uma batalha, sempre que ele perdia, eram os trânsitos que estavam a produzir aquilo. Portanto, isto até já foi analisado. Portanto, vamos então agora outra vez à Lua. A Lua é isso que, por condição... Estas fotografias são fotografias do Alexandre muito bonitas, como vocês veem, que eu transformei com outras cores, etc. Mas que dão a ambiência que eu sinto que a Lua pede, não é? Portanto, a Lua é isso que, por condição de nascimento, nos faz sentir seres separados, desadaptados, seres à procura da sua razão de ser, da plena consciência do seu existir. A Lua é a brecha cósmica do universo. O que nos falta, o que ainda não é, o que pede vir a ser. Se nós olharmos para o universo como algo perfeito, a gente nunca vai perceber o mundo. Nós temos que olhar o universo como um movimento do caos para o cosmos. E aí a gente entende. E um movimento irreversível. Porque a evolução vai no sentido do futuro e nunca vai no sentido do passado. E agora, isto era eu numa altura crítica da minha vida, mas acho graça pôr a fotografia, porque eu lembro-me do que eu sentia nesta altura. A Lua é o vazio pessoal que no início a todos nos habita. Vazio subjetivo que testemunha em nós o grande vazio universal. Por ser satélite da Terra, a Lua representa o que ainda não é autónomo, o que gravita em torno de um centro, portanto a Lua é satélite, por não ter centro próprio, o que não é emocionalmente livre, mas dependente, indo buscar alimento à fonte emanadora que o atrai. Portanto, como a Lua não tem vida própria, também não tem centro próprio, ela vai atrás de alguma coisa de que ela vai depender e que a sustém de algum modo. Sim. Não era? Era esta, estava. E agora? Não é esta? Então houve aqui uma troca. É assim. Essas já foram? Essas duas já foram? Esta já foi? Não, esta não existe.
Identifica-se com o grande vazio que faz girar o mundo e que viabiliza todo o movimento num pulsar alternado entre a luz e a matéria, numa eterna respiração. Isto é importante perceber-se também. É assim, se não houvesse vazio, se não faltasse alguma coisa ao universo, os polos não se podiam aproximar e afastar, ou seja, não havia este pulsar cósmico que cria as espirais, ou seja, tudo era estático, ou seja, nós não estávamos aqui. Portanto, se nós estamos aqui e se há um permanente movimento cósmico, se há alternância do dia e das noites, se há alternância das estações, se há exatamente a alternância de tudo o que no espaço e no tempo ciclicamente se repete, sem nunca se repetir, não é como eu costumo explicar, é porque há um vazio. É porque há alguma coisa que falta e que permite que isto aconteça. Portanto, esse vazio eu chamo-lhe, não vi isto em lado nenhum, mas eu chamo-lhe a brecha cósmica, ou seja, o vazio existencial. Esse vazio que aconteceu depois da tal cisão de que falam os mestres taoístas. Eles não falam em vazio nenhum, isso já sou eu a acrescentar, que esse vazio vem como consequência da divisão do mundo. E o movimento, que eles falam sim em movimento, o movimento nasce porque existe esse vazio, essa eterna compensação descompensada. O movimento nasce desse pulsar, expande e retrai. A lua é a noite do espírito, quando ainda mergulhado nas trevas originais. Por isso, a lua se identifica com o passado. A lua simboliza o que existe na Terra de não solarizado, de não inteligente. Por ser satélite da Terra, a Lua representa o que ainda não é autónomo, o que gravita em torno de um centro, eu já disse isto há bocadinho, mas repito, o que não tem centro próprio. O que não é emocionalmente livre, mas dependente, indo buscar alimento à fonte emanadora que o atrai. Portanto, a Lua gira à volta de alguma coisa, neste caso a Lua gira à volta da Terra e da água da Terra. Ela está presa à água da Terra e a água dentro de nós, às nossas células de água, que são a nossa memória, por isso a Lua se identifica também com a memória, não é? O primeiro ciclo de vida de cada ser humano é inteiramente lunar. Corresponde aos 18 meses de idade, tempo de total dependência materna. A criança comporta-se como lua em torno da mãe. Não é este o caso, porque isto sou eu e o meu neto, mas em princípio, eu achei a fotografia engraçada por lá ali, mas em princípio, a criança durante 18 meses, dos primeiros 18 meses, ela depende totalmente do ser que a alimenta. Portanto, são os 18 meses, ano e meio de vida, que ela deve comportar-se como lua e que ela deve ser alimentada totalmente por alguém. Isso é muito importante, porque se houver quebras nesses 18 meses, essa brecha lunar, ela vai acompanhar a pessoa como adulta e a pessoa será sempre imatura, procurar sempre uma compensação através de alguém, procurar sempre a mãe que não teve ou a mãe que falhou e será um ser emocionalmente retardado e com problemas graves. Claro que não é só por isso, porque nós trazemos luas muito dissonantes de outras vidas. Eu costumo dizer que nós merecemos as mães que temos. Se eu nascer com uma lua cheia de quadraturas, a pobre da mãe ainda não fez nada e eu já venho com aquela lua a não ser capaz de receber coisa nenhuma. É evidente que eu vou nascer de uma mãe também que me dá muito pouco. Mas eu mereço aquela mãe. Eu nasci a não saber receber. Portanto, as coisas não são como a gente pensa. Não é como o Freud fez crer, que os pais são os grandes culpados de eu ser assim. Não é assim. Agora, a verdade é que nos primeiros 18 meses de vida a criança não deve separar-se da mãe. Separações grandes, uma semana, que parece pouco. Ai, vou ali a Espanha, já volta, o menino com os avós. Antes dos 18 meses não deve ser. Cria brechas muito grandes na psique daquele ser. Porque exatamente é o tempo
da criança ser inteiramente lunar. Depois já não é assim. Depois, se ela viver bem esse tempo, se for bem alimentada, ela ganha uma espécie de estrutura emocional para a vida que já a vai proteger noutras alturas. Claro que isto depende muito também da lua do tema natal, obviamente. Se calhar é exatamente porque a criança nasce com uma lua com quadraturas, que nasce exatamente também que a vai abandonar e que vai para a Espanha e que fica ali. Portanto, ela já tem aquele destino. Isto é que é muito complexo e que a astrologia nos faz refletir. É porque as coisas não são como a gente julga. Há um peso kármico que nos leva a ter aquele destino e não outro. E nós temos que entender isso. Embora a gente não tenha a memória, mas o que é que eu fiz para merecer aquilo? Está bem, eu não sei. Mas quem traz aquela lua com as quadraturas sou eu. E quem se comporta como aquela lua sou eu. Claro que depois a minha mãe vai responder àquilo, comportando-se também à maneira dela. Para quê? Para eu sentir a minha lua, para ela ser a imagem da lua que eu transporto. Os nossos pais são as primeiras imagens psíquicas de quem nós somos. Se eu for uma pessoa prepotente no passado, eu vou nascer com o Sol oposto a Plutão e tenho um pai muito prepotente que vai imediatamente ser a imagem para me ativar a memória do que eu não posso voltar a ser. E ao mesmo tempo começa a devolver-me o karma da prepotência que eu tive. A vida é complexa, mas ao mesmo tempo é muito mais fascinante por ser complexa. Portanto, tempo de total dependência materna aos 18 meses, a criança comporta-se como lua em torno da mãe, inteiramente centrada na pessoa que a alimenta, alimento físico, psíquico, feito de ternura e proteção emocional. Bem viver esta ligação lunar dos primeiros 18 meses de vida garante a estabilidade emocional para o seu futuro. Estes 18 meses estabilizam as fundações do seu mundo interior. Só depois da lua alimentada, a criança pode integrar o Sol no seu percurso. São os 7 anos de idade, o fim do primeiro seténio, a primeira quadratura de Saturno. O que é que isto quer dizer? Que até aos 7 anos a criança mantém-se numa dimensão mais lunar. Claro que agora há meninos muito prodígios e muito especiais e vêm muito evoluídos. As coisas, se calhar, agora estão um pouco diferentes. Mas, naturalmente, era assim. Até aos 7 anos as crianças são mais dependentes, são mais lunares e a imagem também é mais importante na vida delas. Aos 7 anos, que é a quadratura do Saturno ao Saturno, a criança começa a sentir a responsabilidade do mundo exterior. Começa a sentir que o mundo exterior lhe pede qualquer coisa. Que não é apenas o berço, não é apenas a casa, não é apenas aquela asa protetora. E então aí o pai, a figura paterna, o arquétipo paterno de segurança masculina frente ao mundo, começa a ser a referência que a criança precisa. Portanto, a importância do pai na vida de uma criança, claro que ele tem sempre importância também nos outros anos anteriores, mas onde ele ganha verdadeiramente importância é a partir dos 7 anos. Porque é quando a criança precisa, então, não de uma segurança interna, interior, a partir da têvia, mas da segurança que vem da relação com o mundo exterior. De alguém que, de algum modo, é intermediário, é o espelho, ou é o aval, ou é como aquilo que a criança projeta como segurança na sua relação com o mundo lá fora. Portanto, eu diria que é uma etapa solar, por isso é que se diz que é a idade da razão dos 7 anos de idade, é uma grande viragem, a primeira quadratura de Saturno. Digamos que a criança passa da Lua para o Sol, de algum modo, não é? A criança passa da Lua ao Sol, da mãe ao pai, do arquétipo materno ao arquétipo paterno. O pai passa a ser a grande referência que lhe assegura a proteção do mundo exterior. Portanto, eu diria que é quando a criança começa a solarizar-se. Agora, no campo psicológico, a dependência e a gravitação emocional manifestam-se nas relações como imaturidade amorosa. É muito importante nós percebermos isso. Muitas vezes nós culpamos as pessoas de quem gostamos porque nos deixam sozinhas, porque nos magoam. Elas não nos magoam nada, nós é que não temos um centro. Nós é que não somos adultos.
Nós é que não soubemos estar em pé e alimentar-nos a nós próprios. Então vampirizamos os outros e culpabilizamos deles se fugirem ou irem-se embora ou falharem-nos, porque vem imediatamente o vazio da lua nessa altura. Porque eu tenho a lua descompensada porque eu não soube crescer. Eu escrevi uma vez um texto e uma frase que dizia: há sempre uma certa perversidade nas dependências emocionais adultas. É perverso porquê? Porque já não deveria ser. Os adultos, e isso é que é ser adulto, deveriam ser emocionalmente seres seguros, e não são. Seguram-se nas relações, nos filhos, nos pais, nos namorados, no não sei quê, seguram-se no dinheiro, no poder, seguram-se em tudo, mas não são seres estáveis no mundo, estáveis na sua consciência, estáveis na sua interioridade, estáveis na sua religação à vida. E é para aí que nós todos devemos caminhar. E nas relações, obviamente que as relações vão espelhar imediatamente os desequilíbrios. E relações de dependência, a possessividade, o ciúme, é evidente que tem como base todo este desequilíbrio lunar. E são relações condenadas à morte. Porquê? Porque ninguém aguenta alguém que nos vampiriza por muito tempo. Ou as pessoas vampirizam-se mutuamente, seja como for, começam as guerras, as discussões, começa todo aquele filme, não é? De jogos psicológicos perversos e dolorosos e escorpiónicos e tristes, sobretudo. E o que é interessante é que todos nós passamos por eles. E passamos por eles porque para aprender. O que é que a gente está cá neste mundo? A aprender. Eu costumo dizer que a gente não tem que se arrepender, a gente tem que aprender. E aprender é não repetir aquilo que viveu, porque já sabe que não é por ali, que não é daquela maneira. Ninguém tem que se culpar de nada. Agora, temos é que perceber que estamos aqui para aprender, para não repetir os mesmos equívocos. E perceber, sobretudo, porque é que os vivemos. E, sobretudo, não culpabilizar ninguém nem a vida, porque a partir do momento que a gente culpabiliza a vida ou alguém, a gente perde a oportunidade da experiência. Porque está a dizer: a experiência é tua, não é minha. Ou está a dizer: a vida que é responsável não sou eu. E a partir daí a vida já não fala connosco, ela já não nos ensina. Eu estou a culpabilizá-la, sem perceber que a vida sou eu. Depender de uma projeção emocional é não ser livre. Não ter movimento próprio é estar lunarizado. Mas vocês dizem: mas como é que é? Mas todos nós dependemos. Pois é. E todos nós estamos lunarizados. Agora, a ideia é um dia deixar de estar, sei lá quando formos capazes, quando vier a quadratura do Plutão, quando vier a quadratura do Urano, quando vier aquela crise terrível que a vida me pede e que eu vou viver de certeza, a Lua progredida, a quadratura ao Sol progredida, seja o que for, que vai vir e que me vai trazer a experiência dolorosa que me obriga a perceber isto. Até lá, se eu não percebo, eu vivo, obviamente, porque as coisas têm que ser vividas. Agora também têm que ser entendidas. E é isso que a astrologia tem poder de nos ensinar. E agora, para acabar a aula de hoje, porque esta aula obviamente não acabou, como vocês veem, continua, e para a semana vamos falar do Sol, mais do Sol, a Lua está falada, digamos. Ir no sentido do Sol é já não ser satélite de uma força exterior. Só o poder do Sol, como luz da consciência, permite ao homem libertar-se do peso da Lua. E, na realidade, ir no sentido do Sol é viver o nosso eixo da cauda e cabeça do dragão. Ou seja, é viver o nosso eixo que nos traz de um passado inconsciente, que foi de algum modo assumido, mas que já não nos ensina nada, para um futuro que chama por nós e que nos diz que podemos ser cada dia mais livres, cada dia mais nós próprios, cada dia mais criativos, cada dia mais inteligentes, cada dia mais a responder à vida com a totalidade e o potencial das nossas muitas capacidades. Eu vou repetir esta frase porque havia um barulho. Com o potencial das nossas muitas capacidades. Obrigada.